Pai, muito obrigado por estarmos aqui em família, em culto, em celebração a Ti nessa noite. Nós te agradecemos por essa tremenda oportunidade. E como nós cantamos aqui, Senhor, transforma-nos conforme a Tua palavra. A Tua palavra será aberta aqui nesse instante e dê-me sabedoria, Senhor, para que eu sirva, para que eu seja bom instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. E que eu continue sendo ministrado por essa mensagem, assim como meus irmãos possam, Senhor Deus, na direção do Espírito também, se verem visitados naquilo que o Senhor queira edificar a cada um, pessoalmente, individualizadamente, Senhor Deus. E que assim a gente tenha uma porção especial do Senhor para as nossas vidas nessa noite. É assim que nós oramos, que nós humildemente te pedimos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse mês de abril, nós tivemos, bem na primeira parte do mês, a celebração da Páscoa, e tivemos ali um tempo gostoso de pensar esse tema tão importante, esse assunto, um cantata e tudo mais, mas passado o final de semana especial da Páscoa, nós então seguimos nesses outros domingos para pensar nesse outro assunto, depois da redenção, ou seja, depois do Calvário e da ressurreição de Jesus, para refletir sobre impactos que esse momento trouxe na vida daqueles que creem em Jesus. Pensar sobre desdobramentos, questões que se tornaram diferentes a partir do momento em que, olhando para Jesus, pôde se experimentar a redenção que só Jesus pode dar por meio do seu sangue lá na cruz do Calvário. Nós temos então, domingo a domingo, olhado alguns aspectos em particular. E hoje nós vamos conversar e refletir aqui nessa noite sobre esse assunto chamado a vontade de Deus. E eu quero propor esse assunto aqui a partir de dois olhares. Um olhar para o Éden e o outro olhar lá para o Getsêmani. Dois jardins que vão mostrar dois homens diferentes experimentando a vontade de Deus de alguma certa forma, de alguma certa maneira. Nós vamos ver lá no Éden Adão, o primeiro homem, vivendo esse momento, mas depois nós vamos ver também Jesus, o chamado segundo homem, o novo Adão, segundo o Novo Testamento, também pensando sobre essa questão de como Jesus lidou e encarou acerca da vontade de Deus na sua existência, na sua passagem aqui nos seus dias na terra. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns poucos versículos de Gênesis e depois leremos um trecho de Mateus para fazer base na nossa noite aqui. Abra lá em Gênesis 1, nós leremos alguns versículos do capítulo 1, do capítulo 2 e também do capítulo 3. Abra sua Bíblia ou celular comigo, por favor. Conto com a sua paciência, estou aí recém-saído de um processo de uma gripe, minha voz está um pouco fragilizada, mas chegaremos lá com a graça de Deus. Gênesis 1, assim como Gênesis 2, são dois capítulos da Bíblia que falam do momento de criação, e nós vamos ler aqui alguns versículos. Leia comigo Gênesis 1, versículos 26 e 27, vai dizer assim para a gente, 26 a 29. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Capítulo 2, leremos os versículos 7 a 9, bem pertinho aí, que dizem assim, capítulo 2, 7 a 9.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E siga comigo, versículos 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos terminar esse trecho aqui de Gênesis, lendo Gênesis 3, de 1 até 6, que diz assim, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Senhor disse, que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, ou seja, conhecimento entre o bem e o mal, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu dele também. E leia comigo ainda nesse capítulo 22 e 23, que diz assim: então disse o Senhor Deus, depois da queda e tudo mais, todo o desenrolar do episódio: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. E por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Venha comigo agora para Mateus 26, lá no começo do Novo Testamento. Nós leremos mais alguns versículos finais antes de seguirmos aqui para nosso tempo com a mensagem. Mateus 26, a partir do versículo 36 até o 45. Mateus 26, de 36 a 45. Jesus no Getsêmani é o título aqui na NVI, que diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora,
eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Irmãos, esses trechos que nós lemos aqui, eles refletem bem dois momentos distintos, dos quais tem a ver com essa proposição inicial que eu coloquei sobre olhar para o Éden e olhar para o Getsemane. E contrastar, a gente pode, quando a gente olha aqui esses dois momentos, a gente pode contrastar dois momentos e dois homens que vivem esses momentos diferentes aqui. Quando a gente vai lá para o Éden e a gente se depara com aquelas partes que nós lemos, nós vamos ver ali um momento da criação, um momento do qual Deus criou o homem, e a gente vai ver que Deus, ao criar o homem ali, Deus cria este homem com uma vontade natural para que esse homem pudesse viver e fazer e experimentar, ou seja, daquilo que o homem foi feito para viver. Em muitos versículos e partes que a gente leu aí, a gente vai identificar que Deus está dizendo assim: olha, domine o homem, subjugue o homem, cuide da terra, cultive a terra, ou seja, desenvolva, se empenhe, se dedique por trabalhar, por se aplicar a questões das quais você pode tomar o bruto dessa criação e produzir grandes coisas. Nessa figura a gente vai entender essa capacitação criativa que Deus colocou no homem, dele usar da sua capacidade, do seu intelecto, das suas possibilidades e criar coisas, e desenvolver coisas, e se empreender por coisas, ou seja, o trabalho. Mas nós vamos também ver uma outra vontade natural que Deus fez o homem para viver, que não é simplesmente do ponto de vista de trabalhar e desenvolver coisas, mas também Deus tinha uma vontade natural de que o homem usufruísse do que já estava pronto, do que já estava ali disponível para aquele homem apreciar e usufruir do que Deus já tinha feito. É por isso que nós vamos ver que Deus, ele cria coisas e diz para o homem: olha, aí está para você, está disponível, aproveite, tire o proveito, se alimente disso, curta o resultado disso, aprecie, vamos dizer assim. Coisas que a gente vai perceber que Deus estabeleceu como vontades que ele tinha ali para esse homem, de fato, experimentar em meio à realidade daquele lugar onde Deus colocou o homem para cuidar e cultivar daquele local chamado Éden. Mas nós vamos ver aí, nós lemos sobre uma vontade manifesta de Deus também, uma vontade um pouco mais definida, uma vontade clara, específica, que tem a ver com essa experiência do homem da obediência. Ou seja, Deus chega e coloca algo muito claramente, do qual Deus diz: não faça isso, não coma daquela árvore. E aí é essa manifestação que Deus coloca: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por quê? Por que Deus vai pedir para o homem não comer dessa árvore? Nós precisamos olhar esse texto, ler essas palavras e pensar um pouco mais sobre isso, se dedicar mais por isso sim. Deus não queria que o homem conhecesse o mal. Deus sabia que ele tinha criado o homem para experimentar o que era bom, para experimentar a bondade, para experimentar o que era ótimo e excelente. Deus não queria o mal para o homem. É por isso que Deus diz ao homem: não experimente, não se envolva com aquela árvore. Muito embora Deus dê essa liberdade, Deus não deixa o homem privado, Deus não deixa o homem isolado de não poder escolher. Deus estabelece essa árvore, mas Deus recomenda expressamente: não coma daquela árvore. Porque exatamente o desobedecer a esse comando já iria contrariar o homem na direção oposta a Deus. E se Deus representa a bondade personificada, e na direção contrária da bondade representa a experiência do mal que o homem depois veio a experimentar. Deus, ele coloca essa ordem para que o homem não vivesse a separação dele. Porque uma vez que Deus desse uma ordem, desse esse comando, essa chamada à obediência para o homem, na medida em que o homem desobedecesse, isso seria um confronto à santidade de Deus. É por isso que Deus diz ao homem: não faça isso, porque Deus não queria que o homem fizesse isso. Deus não queria que o homem experimentasse o mal. Deus não queria que o homem se separasse, se afastasse disso.
E talvez hoje, dentro da realidade que nós vivemos, dentro dessa condição que a nossa carne é tão tendenciada para aquilo que se distancia de Deus, para a gente até possa parecer assim, mas como Deus foi abrir essa possibilidade? Só que aqui nós precisamos pensar e responsabilizar um homem que não conhecia o mal. O homem, ele não tinha essa tendência para o mal, essa atratividade para o mal. Era um ser que tinha toda a capacidade de ouvir e na bondade e na perfeição daquilo que ele experimentava, daquilo que ele foi feito para experimentar, simplesmente obedecer e participar daquilo que Deus colocou para a vida dele. Então foi para isso que Deus colocou essa ordem, para que o homem estivesse poupado, embora tivesse a oportunidade, o homem estivesse poupado disso. Mas as palavras que nós lemos aqui vai mostrar então sobre Adão. E o que nós vemos? Nós vemos que Adão e Eva, eles estão ali no jardim, e em meio a esse discurso, essa conversa ali de Eva ali com a serpente, não é? Adão está por perto, está ouvindo, está participando de tudo aquilo, e a árvore, ela é atrativa, né? O texto que nós lemos aí vai chamar a árvore, parecia agradável ao paladar, mas as outras árvores, elas também eram. A gente leu aí que Deus fez toda sorte de árvores agradáveis, que eram atrativas aos olhos, Deus fez para que o homem usufruísse, mas a gente tinha essa árvore aqui agradável ao paladar e atraente aos olhos, porque toda a criação do que Deus fez foi algo muito bom, a própria palavra de Deus nos atesta isso. Mas aí a gente vê essa terceira identificação, né? Depois da árvore que parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, ficou desejável para a mulher, para o homem, se obter discernimento, ou seja, conhecer o mal. E vamos pensar um pouco sobre esse conhecer o mal, porque hoje nós lemos o episódio do depois, e a gente lê com a cabeça que nós temos hoje. Então a gente pode ler esse texto e pensar assim, nossa, o homem se interessou por conhecer o mal, mas a gente tem que pensar aqui que o homem, ele não sabia que o mal era o mal. Ele simplesmente tinha a informação, tinha o entendimento que comer daquela árvore produziria a morte, mas para ele que estava num ambiente de perfeição, de santidade, de excelência, ele nem podia compreender o que poderia ser morte, o que poderia ser o mal. Então, aos ouvidos de Adão, para ele que só vivia o bem, que só vivia o excelente, que só vivia a perfeição, ouvir falar sobre o mal poderia soar como o quê? Como algum outro tipo de bem misterioso que ele não conhecia. Para ele que só conhecia aquilo que era bom, saber que tinha algo que ele não deveria se envolver, não é o mesmo peso do qual hoje nós lemos esse texto aqui, mas nós podemos aqui especular assim e pensar assim, olha, para isso adotou um tom de curiosidade, um tom de saber assim, existe um outro algo bom ali, que não tem a ver com a vontade de Deus, porque Deus disse não, mas é algo que é agradável aos olhos, é atrativo, e tem algo ali que, puxa, se eu experimentar isso, eu ainda vou ser como Deus, porque é isso que o texto nos diz, que tornou-se desejável se ter discernimento, ou seja, ser como Deus. E é por isso que a gente vê então Adão se empreendendo por isso, se empreendendo por um tipo de bem que ele pudesse alcançar com as suas próprias mãos e que fosse diferente do bem que Deus tinha colocado ele para viver. E é esse o grande risco, o grande peso do que a queda significou. Porque é quando o homem ele rompe a sua dependência de Deus, ele fala, eu posso ser independente de Deus. Deus me deu uma ordem, mas eu posso fazer diferente de Deus. Deus expressou a sua vontade, mas quer saber? Eu quero saber como é que é a minha vontade aqui, eu posso ser autônomo aqui. Deus, ele conhece o bem e o mal, eu posso conhecer o bem e o mal também, por que não? Ele é Deus, e ele é Deus porque ele conhece o bem e o mal, então eu vou ser o meu Deus. Vocês vão entendendo o que, de uma certa forma, toda essa atitude de Adão, ela representa, ela implica quando ele vai nesse ato de rebeldia, de rebelião contra uma vontade expressa da parte de Deus.
Então assim a gente vê esse homem que assume um caminho de ser um novo Deus, que busca ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, achando que em tudo isso era simplesmente uma nova versão de um algo misterioso que ele não conhecia e que poderia resultar em algo bem, e tudo isso produz a queda que nós conhecemos, a depravação total do homem, a separação de Deus, tudo aquilo que impacta grandemente a trajetória do homem e que por si só o condenaria para a morte em todos os sentidos. Mas o amor de Deus se revela, se manifesta, e nós folheamos a nossa Bíblia muitos tempos adiante, fomos para Mateus e a gente vai conhecer o novo jardim, a gente vai se deparar com um novo homem. Aqui o lugar é Getsêmani, e aqui nós temos o homem Jesus na sua trajetória rumo ao Calvário. E aqui, quando Jesus, depois de cear com os discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, é ali que fica esse jardim, esse lugar de prensar uvas ali, do qual se chamava, ali fazia parte desse ambiente, o chamado Getsêmani. É ali que ele está, ele se coloca ali para orar, ele chama alguns mais próximos para acompanhá-lo, e a Bíblia, que o relato que nós lemos vai mostrar que ele começa a se entristecer e a angustiar-se. A alma dele fica triste, numa tristeza mortal, e é por isso que ele chama os seus discípulos mais próximos ali para vigiar e orarem com ele. E a gente vai ver uma oração que Jesus faz por 3 vezes. Numa primeira vez, Jesus, ele diz ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí, depois, retornando na segunda e na terceira vez, essa oração ela é muito aproximada da sua primeira, mas algo muda, porque a gente já vê uma progressão nas palavras de Jesus aqui. Jesus ele já percebe, a partir da primeira vez que ele colocou ao Pai, ele já muda as palavras aqui: se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eu estou aqui para a tua vontade, eu desejo a tua vontade, eu quero participar da tua vontade. Quando nós entendemos e olhamos para esse texto aqui, lemos essa ideia de cálice da qual Jesus menciona, os escritos sagrados antigos, a ideia de cálice estava muito atrelada realmente a esse aspecto da tristeza, da angústia. Mas o significado que vinha lá do Antigo Testamento, cálice significava o quê? Sofrimento, a ira de Deus, o juízo de Deus em execução. Quando Jesus ele se vê diante de tudo aquilo que estava para acontecer para ele, ele entende a dimensão do que iria acontecer para ele ali na cruz do Calvário. Você consegue imaginar um homem justo levar todos os pecados do mundo sobre si? Todos os pecados daqueles que creriam nele sobre si? Às vezes a gente passa por uma situação de erro, de falha, de pecado, aquilo nos causa uma tremenda consternação. Aquilo nos causa uma tremenda vergonha. Às vezes alguns passam tempos longe de Deus e vivem uma fase obscura da vida, e quando elas se lembram daquela fase da vida, elas têm uma certa grande vergonha de se lembrar do que elas viveram, por ser a etapa da vida de alguém, um recorte da vida de alguém que não andou direito diante do Senhor, mas andou errante por algum período de tempo. Mas vamos pensar no seguinte, irmãos: o homem que nunca pecou, o homem que sempre andou na comunhão com Deus, o homem que sempre experimentou a santidade no nível mais profundo e concreto que se possa imaginar, sempre na presença de Deus, sem pecado, sem nada que impedisse, sem nada que distanciasse ele de Deus, e de repente todas as somas de todos os pecados da humanidade que haveriam de crer nele estariam imputados sobre ele. Essa separação, esse abandono que ele experimentaria na cruz, porque a santidade de Deus jamais conseguiria realmente compactuar com aquele momento de tanta vergonha, de tanta desolação, de tanto pecado sobrecarregado na pessoa de Cristo Jesus ali. Jesus, que sempre viveu a pura e plena e perfeita vontade de Deus, aos pés de Deus, na santidade de Deus, sente a dor, o peso desse momento que estaria para ele viver ali. E é por isso que esse sofrimento em antecipação causa tamanha angústia em Jesus. Alguém que sempre andou tão santo experimentaria o mais estado vil do pecado possível. Era a personificação do inferno na sua própria pessoa, em estar com todos os pecados sobrecarregados de todas as falhas dos homens sobre si.
E esse peso de ser abandonado pelo Deus Santo, por estar por ser feito pecado, justamente por levar os pecados na sua própria pele, tudo isso angustia. Toma Jesus, e é um cálice do qual ele, santo, puro, perfeito, não queria tomar. Jesus não queria tomar. Jesus não estava ali no ato de covardia, Jesus não estava ali no ato de não se importar ou não amar tanto o homem assim, mas para aquele que era tão santo, tão perfeito, ele não queria viver e tomar desse cálice da separação de Deus. Isso é tão profundo para nós, porque muitas vezes a gente negocia com o pecado, a gente abre mão do pecado, a gente um pecadinho, uma coisinha a mais e outra, mas Jesus, que andou direito a vida inteira, para ele, um distanciamento de alguns momentos de Deus seria uma tremenda tragédia, uma tremenda dor, um cálice pesadíssimo do qual ele não queria tomar, mas ainda não querendo tomar, ele fala: mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, mesmo sabendo que estaria ali para ser repudiado pela santidade de Deus na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele está em total e completa submissão a Deus ali naquele momento, e a vontade de Deus é algo do qual ele não abre mão. Então esses dois jardins revelam dois homens distintos, dois homens que o Novo Testamento contrasta muito bem, Adão no Antigo Testamento e o novo Adão que o Novo Testamento vai chamar. E a base desse contraste entre um e o outro tem a ver exatamente com esse seguir e corresponder à vontade de Deus. E é muito lindo quando nós vamos para o texto para o texto de Filipenses 2, quando ele, naquele famoso hino, ele falando de Jesus, ele deixa esse destaque entre esses dois homens de uma forma muito clara, muito evidente, muito rica. Porque a gente vai ver, Filipenses 2 vai nos dizer, ele vai evidenciar isso. A gente pode se lembrar lá do Éden e pensar assim: o primeiro homem, ele escolheu desobediência, o primeiro homem, ele desobedeceu. Mas Filipenses 2 vai nos dizer que o segundo homem, o segundo Adão, ele escolheu obedecer, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. Ele foi obediente de uma forma de entender, de levar a morte que ele não merecia, a morte que não estava para ele, o peso, o jugo que não era dele, ele levou. Essa é uma diferença crassa, muito grande entre um Adão e o novo Adão do Novo Testamento. Uma outra informação que também Filipenses 2 nos traz: enquanto o primeiro Adão, lá do começo da Bíblia, ele desejou ser igual a Deus, olha que profundo a isso, ele pecou porque se tornou desejável para ele de alguma forma ser como Deus. Filipenses 2 vai nos dizer que o segundo Adão, Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele devia apegar-se. Porque se Jesus tivesse se apegado ao fato de ser Deus, ele não teria se humilhado para vir e ir até a cruz do Calvário no nosso lugar. E por amor e por obediência ao Pai, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão do se apegar a isso para obedecer a Deus, segundo o texto vai nos dizer. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo do qual ele devia ter apego, ele devia ficar preso, ele entendeu que isso não devia se tornar um obstáculo, mas ele deveria obedecer ao Pai. Uma terceira informação que nós vamos perceber também: o primeiro Adão, ele se encheu de si mesmo quando ele falou assim: eu posso ser autônomo, eu posso ser o meu próprio Deus, eu posso escolher o caminho que eu vou trilhar, eu posso definir qual que vai ser o meu próximo passo da vez, independente da vontade ou não de Deus. Mas o segundo Adão, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua glória, ele abriu mão de si mesmo para obedecer a Deus e cumprir todo o grande propósito de Deus. 1 Coríntios 15 também é um texto que fala muito bem sobre esses dois homens. Versículo 21 e 22 vai dizer assim: Jesus, o novo Adão, ele traz a vida quando obedece a Deus, ele é submisso à vontade de Deus. O texto diz assim:
Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Está aí esses dois lados desses dois homens e o que eles representam para nós. Versículo 45 desse mesmo capítulo vai dizer que Jesus tornou-se espírito vivificante na medida em que ele foi obediente a Deus. Na medida em que o primeiro Adão ele foi um motivo de queda, morte para toda a raça humana, esse novo Adão ele é o doador da vida, ele é aquele que nos condiciona, que nos dá acesso, que nos possibilita voltar ao Pai, e ele fez isso por meio da obediência à vontade de Deus. E quando ele faz isso como modelo, como exemplo daquilo que deveria ser a nossa prática de vida, o nosso compromisso de vida cotidiano. Romanos 5 também, de 12 a 21, é outro texto que vai falar sobre esse contraste desses dois Adãos. Mas eu ainda quero chamar a atenção para um outro texto lindo da Bíblia que mostra a respeito desse nosso amado Jesus, que está lá em João 4. João 4 é aquele texto famoso que nós já estudamos no fim do ano passado, sobre Jesus e a mulher samaritana. E no começo do capítulo vai mostrar que Jesus e os seus discípulos, eles estão viajando e eles passam por Samaria. Por quê? Porque eles precisavam passar por Samaria? Não, porque de uma certa maneira, pelo caminho eles não precisavam, mas foi necessário a eles ir por Samaria, ou seja, havia um propósito, havia um alvo, havia um objetivo. E o texto vai nos dizer que era meio do dia, a hora mais quente do dia, Jesus estava cansado e os discípulos vão até a cidade comprar comida enquanto Jesus está ali no poço e conversa com a mulher samaritana. A partir do versículo 27 vai nos mostrar que os discípulos voltam e é nesse momento em que eles veem que Jesus estava conversando ali com a mulher samaritana, e o fato da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, não foi uma conversa que simplesmente rendeu a ação para a mulher samaritana, mas isso vai desencadear uma busca por Jesus, não somente por parte da mulher, mas também por parte de outros da cidade, que depois ouvirão a mulher dizer e relatar do que ela conversou com Jesus, conforme o capítulo 4 de João vai nos mostrar. Mas é muito interessante o versículo 31, quando os discípulos se tornam e vêm se encontrar com Jesus. Eles estavam viajando e eles estavam com muita fome, e o negócio daqueles homens ali naquele momento era matar a fome, era resolver a sua necessidade de alimentação. E assim como bons amigos, assim como boas mães, assim como boas famílias fazem, a gente quer matar a nossa fome e a gente quer ver quem a gente ama também matando a sua própria fome. E é nesse espírito que os discípulos olham para Jesus e falam: ó mestre, come alguma coisa, Jesus, aproveita aí. E aí que Jesus no versículo 32 responde para aqueles homens assim: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E aí, nesse momento, os homens começam a se indagar: mas do que Jesus está falando? Será que ele tem comida aí? Será que é alguma outra coisa? No versículo 34, a gente vê essa resposta de Jesus para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Jesus quis dizer que ele estava de jejum, ele não precisava comer? Jesus estava dizendo aqui que não era lícito, não era legítimo ele se alimentar ou alguma outra coisa? É claro que não, irmãos. A sequência do texto vai nos mostrar que o quê? Que no versículo 35, Jesus vai dizer para aqueles discípulos: olha, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que Jesus queria chamar a atenção dos discípulos é o seguinte: vocês estão agitados, vocês estão preocupados em encher o estômago, vocês estão preocupados em matar a fome, mas antes de matar minha própria fome, antes de cumprir com os meus compromissos individuais, físicos, orgânicos, que eu até preciso, existe algo que é urgente, que vem antes de qualquer coisa para mim, que é estar comprometido com a vontade de Deus e concluir o que Ele me colocou nas mãos para fazer.
Porque o começo do capítulo 4 vai dizer que era necessário a Jesus passar por Samaria. E Jesus queria passar ali por Samaria porque havia aquela mulher para ser impactada, havia aqueles moradores para serem alcançados. Quando Jesus diz, olha, os campos estão prontos para a colheita, é porque Jesus sabia que dentro da sua linha, da sua trajetória ministerial, havia gente para ser alcançada ali em Samaria. E quando ele sabia que esses homens da cidade haveriam depois de procurá-lo, de querer saber mais, de conhecer, ele percebe aqueles discípulos muito afoitos, muito ligados a essa questão de matar a própria fome. Jesus está querendo dizer para eles, antes mesmo de ligar e se importar com as minhas próprias questões, a minha maior fome, a minha maior necessidade, o meu maior compromisso é de fato fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir com a vontade dele, cumprir com a obra que ele colocou nas minhas mãos para fazer. Então nós vemos aqui um contraste muito grande, irmãos, entre esse primeiro e o segundo Adão. O primeiro que quer matar a sua fome lá no Éden e satisfazer a si próprio com um fruto que dará o que ele quer para ele mesmo, para encher o ventre dele, para encher e saciar a sua própria fome. Mas esse segundo que diz que a comida dele, a fome dele é viver a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é concluir o que Deus colocou nas mãos dele para fazer. E é lindo a gente ver isso em Jesus, porque Jesus, desde o Getsemane, desde o caminho de Samaria, desde ensinando aos discípulos a orar, Jesus está sempre dizendo e mostrando aos seus amados que para ele, para o filho dele, para os discípulos dele, existe algo que deve urgir nessa experiência dessa vida, nesse novo jardim que se está, que é sempre viver com primazia a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Porque Jesus, ensinando os discípulos a orar, ele diz, no começo ele se dirige ao Pai, depois ele adora a Deus, ele roga pelo governo de Deus, e ele diz, Pai, na oração modelo ele diz, antes de qualquer coisa, se a gente vai apresentar algum desejo, algum pedido aqui, eu coloco aqui, seja feita a sua vontade é a primazia, a sua vontade é o desejável, a sua vontade é aquilo do qual não abrimos mão, a sua vontade é aquilo do qual buscamos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Redentor, esse é o novo Adão que agora espiritualmente se faz referência para nós, para o nosso homem espiritual. Vivemos comprometidos, dedicados, buscando viver a vontade de Deus por todos os nossos dias. Trazendo aqui algumas aplicações diretas para nós sobre o que nós vimos aqui. Como descendentes de Adão, do primeiro Adão, nós temos, irmãos, o que fazer em termos de trabalhar, desenvolver, cultivar, construir e edificar dentro das capacidades que Deus nos colocou. Nós temos também daquilo que tirar proveito, desfrutar, usufruir daquilo que pronto está e Deus coloca à nossa disposição para que a gente aproveite, sim. Mas depois da redenção, depois da cruz do Calvário e da ressurreição e da nova vida que nós recebemos em Cristo, essa nova vida da nova criatura, nós precisamos entender que essa nova existência, ela será medida conforme a nossa obediência, as vontades manifestas de Deus para nós. Nós precisamos entender a nossa vida, precisamos entender o perímetro da nossa vida, o jardim do qual Deus nos permite estar, onde nós vamos construir, onde nós vamos usufruir, mas onde Ele estabelece nãos, onde Ele estabelece vontades expressas dEle para a nossa vida, onde Ele estabelece limites, e quando Ele estabelece limites, quando Ele diz, saia do pecado, quando Ele nos, pela Tua palavra, Ele nos ensina a obediência, quando Ele nos aponta para a Tua vontade, Ele nos quer livrar do mal, Ele nos quer livrar da separação dEle, Ele quer nos livrar daquilo que promove a dor, que promove distanciamento entre nós e Ele. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele estabelece a sua vontade de uma forma concreta e objetiva, porque quanto mais nos dedicarmos a isso, a acertar o alvo e não errar o alvo, ou seja, não pecar, quanto mais nós nos voltarmos a isso, mais nós experimentaremos a grandeza, conforme o modelo de Jesus, o novo Adão. Aí sim, a estatura de Cristo que está proposta para nós, mas para tudo isso, nós devemos entender os frutos dos quais Deus está nos dizendo, não coma. Não vá na direção dele, não é a minha vontade para você, não é a minha vontade que eu proponho e coloco para a sua vida, porque elas existem para as nossas vidas também.
Se Deus tem nos encontrado em meio ao jardim da nossa vida, se temos buscado a presença de Deus, se temos nos voltado para Ele, Ele tem nos dito das coisas que não é para estarem nas nossas vidas. Ele tem nos dito, não toque, não coma daquele fruto. O não toque foi uma adição da mulher depois, né? Mas é válido para nós também. Saia da presença, fuja da aparência do mal, esvazie-se dessa pretensão, dessa atratividade pelo pecado. Porque é isso que está para as nossas vidas. Precisamos entender dos frutos do pecado, daquilo que Deus expressamente tem nos conscientizado pela palavra de Deus, pela direção do Espírito, que são coisas das quais nós temos que nos ausentar, que fugir, como José fugiu da aparência do mal. Precisamos abrir mão, largar para trás, sair correndo e sempre objetivar a vontade de Deus. Segunda aplicação que nós trazemos aqui para nós hoje: uma vida conforme um novo Adão, Jesus, que é o Espírito vivificante, aquele que nos trouxe vida. Ele que nos confere, que nos dá vida, nova vida, uma vida em abundância. João 10:10 diz, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida que reserva coisas boas para vocês, ou seja, vida que tem a ver com a vontade de Deus para as suas vidas. Vida para a obediência, vida para a vontade de Deus, vida para fugir, sair, se distanciar do mal, da morte. Lembram-se de Adão? A vontade de Deus é que produz vida para nós, irmãos. A grande tristeza que existe no nosso tempo é que são crentes achando que existe coisa boa fora da presença de Deus. Achando que em dado momento, em dada decisão, em dado aspecto, Deus disse não, mas ainda pode ter alguma coisa boa lá. Como assim? Se pela palavra está claro, se pela direção do Espírito você sabe que aquilo não agrada a Deus, como isso pode trazer coisa boa para a sua vida? Se Ele é bom e Ele diz não vai para lá, não vai para aquilo que é o contrário de mim, porque isso é morte, como pode haver algum tipo de bem lá para você? Mas infelizmente, irmãos, tem crentes nos nossos tempos, nos nossos dias, que ainda insistem em achar isso. Me entristeço muito quando eu recobro de certa vez que eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando ela. Eu falei para ela, mas você sabe que é pecado, você sabe que isso não é a vontade de Deus. Ela falou assim, eu sei, mas eu tenho que experimentar. Eu tenho que ir lá e ter a minha experiência nisso. E, gente, tem muitos crentes lidando dessa forma. Talvez alguns assumam como essa pessoa assumiu para mim, e outros não assumam. Mas é real. Tem muita gente dizendo assim, existe um outro bem, uma outra bondade fora da bondade que é Deus. Não existe. É pecado, é destruição, é destrutivo. Isso é algo do qual nós precisamos pensar e refletir. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Tem muita gente hesitando, fazendo o corpo mole para a vontade de Deus, como que o que se Deus quer não é algo agradável, não é algo bom, não é algo perfeito, como a Grazi mencionou aqui há pouco, Romanos 12:2. A sua carne, ela realmente não vai achar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Ela não quer a vontade de Deus, ela não quer o objetivo, o plano, o crescimento, a edificação, a sua fortificação no Senhor. Ela quer os seus apetites, os seus desejos, as obras da carne. Mas alguém vai levar essa briga. E qual que é o compromisso do qual você tem defendido? Tem muita gente que não tem vivido a boa e perfeita vontade de Deus pela falta de fé. Por achar que de alguma forma o mal que seduz a ela, que é contrário a Deus, ele é mais gostoso, ele é mais apreciável. E a palavra de Deus, no Antigo Testamento, a gente vê daquelas expressões dizendo, filho meu, não vai por aí, não ceda, não viva, não vá atrás daquilo que tem a aparência de bondade, mas que provoca a sua destruição. E a gente termina aqui na nossa terceira aplicação, aqui pensando, qual é a comida da qual nós temos nos alimentado? A comida do Adão, do primeiro Adão, que teve a ver com o próprio estômago, com o próprio apetite, querendo comer o que cabia a ele? Será que nos nossos dias nós vamos nos encontrar em vidas que querem comer o que cabe à nossa própria vontade também, a vontade da nossa carne?
nossas próprias vontades, aspirações, desejos. Paulo, lá em Filipenses 3, 18 e 19, vai dizer: olha, pois, como já lhes disse repetidas vezes, irmãos, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a este, o seu destino é a perdição, porque o seu Deus é o seu estômago e tem o orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Ter o Deus no próprio estômago significa viver para essa vida do aqui, da terra, dos dias daqui, dessa matéria que um dia se acabará. Ou será que temos vivido uma vida de fato voltada e objetivada numa vontade de se alimentar da vontade de Deus, como nós vimos aqui em João 4, nós cantamos aqui hoje: este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Nós precisamos viver essa vida conforme esse chamado de termos esse propósito, esse alvo de estarmos em tudo convergidos no Senhor, buscando a vontade perfeita dEle para as nossas vidas, caminhando de forma alinhada, sintonizada, em harmonia com o que Deus deseja para nós. Mas essa é a grande pergunta: se esta atitude do nosso Mestre Jesus, se ela está nos nossos dias, nas nossas próprias vidas, se isso tem se feito uma realidade para nós. E nós devemos então pôr as nossas vidas em avaliação à luz desse assunto aqui e medir o nosso nível de comprometimento com a vontade de Deus. Isso aqui é uma crescente, é algo que nós devemos nos dedicar e se desenvolver cada vez mais. Isso era puro, isso era totalmente patente em Jesus. Jesus, ele estava o tempo todo comprometido com a vontade de Deus, e a grande bênção que Deus reserva para a nossa vida, da chamada vida abundante que Ele tem para nós, tem a ver com essa vida que vive a obediência a Ele em todos os sentidos, em todos os propósitos. E nós então temos que levar em questão sobre do que nós temos alimentado, do que nós temos vivido, o que tem feito mais sentido para nós, o que tem sido mais atrativo e do qual nós temos nos rendido, se é das coisas que Deus colocou para que a gente usufruísse, para que a gente se alimentasse, que tem a ver com a vontade dEle para as nossas vidas, ou se de alguma forma a gente tem seguido o caminho do antigo Adão, o Adão do Antigo Testamento, o Adão que estava preocupado com as suas vontades, com as suas aspirações, com o seu próprio estômago. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar muito nisso, porque existe essa tendência forte, humana, dessa nossa natureza de querer buscar os próprios interesses do próprio ego, o próprio interesse egoísta, das coisas terrenas, como Filipenses nos diz aqui. Mas depois da redenção, depois da cruz do Calvário, depois de experimentar a salvação em Cristo, essas coisas devem ser diferentes em nós. Devemos estarmos cingidos ao pé da cruz e não como inimigos dela. Devemos viver como Jesus e centralizar a vontade de Deus para as nossas vidas, em tudo aquilo que tem a ver com a expressão e caminhada das nossas vidas. E esse é um tempo de nós buscarmos viver todas essas coisas. Devemos buscar a vontade de Deus com exclusividade para as nossas vidas. Você deve buscar isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, segundo Romanos 12:2, porque ela é a comida que vai deixar as nossas vidas fartas, plenas, saciadas do que é bom, da bondade de Deus que nos seguirá e nos abençoará por cada um dos nossos dias de vida. E nós devemos orar e buscar por isso nas nossas vidas. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós somos teus filhos e estamos aqui e queremos, estando uma vez olhando para a tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, trazer grande proveito, Pai, para as nossas vidas aqui. O Senhor, ó Pai, nos colocou também num local para viver, uma vida que o Senhor nos deu para desempenhar. Seja pelo que a gente vai construir nela e dela, seja aquilo que a gente vai usufruir daquilo que pronto está. Mas em tudo isso o Senhor nos dá uma noção clara do que é lícito, é legítimo, é preparado pelo Senhor para nós, e das coisas que o Senhor, por amor e por bondade do Senhor, o Senhor nos diz não.
E, Senhor, ensina-nos a ser comprometidos com o Senhor e com a Tua vontade, assim como Jesus foi, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a sermos como Jesus, a abrirmos mão, a nos esvaziar, a sair do querer se encher de nós mesmos, mas que a gente se esvazie de nós mesmos, ó Deus, para viver a plenitude da Tua vontade. Ajude a gente a ser obediente até as últimas consequências, como Jesus foi, Pai. Ajude a gente a não se apegar a coisas que a gente não deve se apegar, porque tantas vezes o pecado, aquilo que o Senhor disse não para nós, tantas vezes se mostrará assim atrativo, atraente, envolvente, sedutor, Pai. Mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, e como filhos da luz, nós devemos, ó Pai, estarmos comprometidos com o Teu querer, com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos preenchidos, vivificados, sacudidos, Pai, pela fé que nos transforma e nos faz focar, Pai, na Tua vontade, em cada dia, em cada momento de vida. Porque quando a gente for, Pai, totalmente dedicado e imerso na Tua vontade, a gente experimentará, Pai, a abundância da vida perfeita e maravilhosa que o Senhor tem para nós, Teus filhos. Ajude-nos a ser como Jesus, Pai. Depois da nossa redenção em Cristo Jesus, ajude-nos a ser como Ele. Ajude-nos a entendermos a estatura dessa vida proposta para nós também, para que a gente se inspire nele nos nossos atos, atitudes, palavras, compromissos. E a gente busque em tudo, ó Pai, uma atitude, uma postura, meu Deus, que de fato priorize em tudo, Pai, a Tua vontade somente. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos essa noite. Que não sejamos como o velho Adão, mas que sejamos como o novo Adão vivificante, novo Adão que nos traz vida abundante, o Cristo ressurreto que nos dá vitória e nos dá uma vitória na cruz do Calvário e por meio de uma vida centralizada e pautada na vontade de Deus. Que assim seja, ó Pai, para a minha vida e para a vida de todo o Teu povo que aqui está nessa noite. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém.